Fala Instagram, muito boa tarde, muito boa tarde. Deixa eu colocar aqui o carregador, que o celular já está indo embora a bateria. Sejam muito bem-vindos. Chegando aqui o Alê, nosso convidado. E aí, senhor Alê? Deixa eu colocar um fone aqui também para melhorar um pouco o áudio. Karen, seja bem-vinda, Karen. Kátia. Vamos lá. Pedir para participar aqui. Center Pharma, Ravena, sejam todos bem-vindos, pessoal. Ale, aperta aí, cara, aqui, deixa eu apertar aqui, aí, deixa eu adicionar. Boa. Já vamos colocar o Ale aqui. Vamos lá, aí, apareceu o senhor Alexandre Page. Alexandre, e aí, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia, contigo, Edu? Tudo beleza, tudo beleza. Você consegue colocar o seu celular um pouquinho para cima aí, cara, que tá cortando um pedaço da sua cabeça aí. Pera aí, deixa eu ver aqui. Aí sim, agora Ficar mais ficou bonito, show. né? Isso, vamos ver essa cabeleira toda aí, né, cara? Com esse tal do Covid aí, cara, nem pra cortar o cabelo ainda não deu, hein? Pois é, o cara foi na minha casa hoje, bicho. Eu consegui aí dar um tapa Ó, aqui no negócio que tava feio, não aguentava mais sentar. Mas hoje aí eu sim, resolvi esse hein? problema. Bom, Maravilha. vamos lá, pessoal. O que acontece, né? A gente está fazendo live todos os dias e no começo era eu e o Vitor, a gente estava falando muito parte de gestão, parte de vendas, né? E aí a gente veio trazendo alguns convidados também, né? Depois de uma sequência que a gente fez, a gente veio convidando algumas pessoas para trazer temas também diversos, né? Aí para a área da farmácia que a gente acredita ser muito importante. E aí a gente já falou sobre mentalidade, a gente já falou com o dono de farmácia, né? Contando o que ele estava fazendo durante esse momento. E hoje eu convidei aqui o meu amigo Alexandre. O Ale, ele é consultor, especialista aí nessa parte de liderança e de cultura, né, Ale, de empresas, e trabalha bastante. E o Ale vai para a gente aqui um tema muito legal, né, que é a parte de sair da crise mais forte do que você entrou, né? Então, esses momentos, né, de dificuldade, de incertezas, eles servem também para nos fortalecer, né? E aí despertar na gente aí, talvez até um líder que a gente desconheça até então. Então, o Ale atua bastante tempo já nessa área aí e vem trazer um pouquinho, né, do conhecimento dele, trazer aí algumas dicas e o que fazer, né, durante esse momento aí, até para sair desse período mais forte, né, Ale? Mas antes até de você trazer isso, eu queria que você contasse um pouquinho, né, sobre a sua trajetória, o que você já fez, onde é que você mora hoje e tal, para a galera entender um pouquinho quem é que está trazendo esse conteúdo hoje aí. Maravilha. Primeiramente, obrigado, Edu, pelo convite. É muito bom aí estar aí novamente contigo nessa parceria aí, já de acho que é um ano e Já há pouco um já, ano né? e Mais ou meio já menos. praticamente, né? Um ano e meio, né? Bacana, muito bom mesmo. Tá trabalhando aí com a farmácia autogerenciável. Então eu me chamo, como o Edu já falou, Alexandre Page. Eu sou consultor empresarial também, sou palestrante e trabalho na área de liderança, cultura organizacional, gestão aí há mais de 5 anos já, com donos de pequenas e médias empresas, mais especificamente, né? Então há um ano e meio atrás a gente começou um trabalho junto com o Eduardo aí também. Dos meus. Trabalhei, só para exemplificar um pouco, trabalhei como colaborador, né? Trabalhei como líder dos meus 21 para quase 23 para 24 anos aí, foram um período de 2 anos mais ou menos de atuar como líder de uma equipe de mais de 30 pessoas. E chegou um momento aí de eu sair do mundo corporativo e atuar com aquilo que eu gostava naquele momento e ainda gosto de fazer bastante, que é atuar com donos de pequenas e médias empresas e líderes. Adoro falar sobre isso, gosto demais. É um tema aí que me desperta muito, porque hoje a gente fala de liderança e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas muita gente acredita que liderança é só para quem tem equipe, né? Só para quem tem uma empresa, mas isso não é só para essas pessoas. E então há mais de 5 anos eu venho trabalhando com donos de pequenas e médias empresas aí a desenvolver, né? A parte interna aí, principalmente com donos. E aí, claro, né, com parceria agora com o Eduardo e com donos de farmácia. E também, fora isso, também sou o coordenador do Núcleo Jovem Empreendedor,
aqui da minha cidade. Cidade, para quem não conhece aí, sou do meio oeste catarinense, mais especificamente Joaçaba, Santa Catarina. Então, um pouquinho sobre mim aí. Qualquer dúvida também, Edu, pode perguntar mais aí. Show de bola, Ale. Cara, mas vamos lá, vamos direto ao ponto aqui com esse pessoal. Me fala aí um pouquinho da sua percepção, né, desse momento, dessa situação, da crise, e o que você acha que dá para fazer, né, agora, como gestor, como líder, o que eu posso fazer para sair desse momento mais forte, desse momento melhor, né, como pessoa, como profissional, enfim, quais são as sacadas aí, quais são as dicas? Legal. O ponto principal, eu acho que é a gente entrar e as donas de pequenas e médias empresas, né? Talvez mais de farmácia especificamente aqui, mas é ter a consciência primeiro e a realidade de que sim, existe um vírus, existe o coronavírus, isso já existe, né? Porque eu vejo que muitos donos ainda estão, sabe, existe, mas não estão caindo naquela realidade de que talvez por ser o início, né, dessa crise, né, e no Brasil ainda talvez não chegou o pico principal, muitos ainda acreditam que isso vai passar logo e tal, mas isso não vai passar logo. Então a minha percepção é que ainda não chegou o pico e a crise, de fato, principalmente para empresas, né, ela vai se dar não nesse momento como já está, né? Mas o pico maior talvez seja daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses ou até mais. E aí que o dono de empresa vai sentir bastante sobre isso, né? E aí quando a gente fala de liderança, como que o líder, como que o dono está trabalhando isso com os seus liderados e tudo mais, né? Eu vejo um ponto principal aí, quando a gente fala dessa pandemia, e aí a gente traz para reflexão, eu até anotei alguns pontos aqui, se olhar para o lado para a gente estar conversando. Um deles que eu anotei aqui o mundo hoje ele precisa de líderes. O mundo hoje ele precisa não só de líderes, como de bons líderes. E as empresas hoje está faltando pessoas que de fato têm a capacidade de liderança. A gente fala muito nos nossos treinamentos, né, Edu, que sem ferramentas para liderar, quando chega um momento de crise como esse, de fato eu não tenho ferramentas, não sei como liderar a minha equipe, como que eu vou puxar essa minha equipe para perto de mim nesse momento? Porque aí um lado vamos pensar como vírus, né? A pessoa está com medo. E nesse momento se instala o medo, né, em todas as pessoas. Sim. Uns paralisa, outros ataca, outros querem fugir. E aí nesse momento o líder, se não tem essa capacidade de falar, conversar com a equipe, trazer a equipe para perto, que eu acho que talvez seja um dos pontos principais que o líder precisa fazer nesse momento, transparência com a equipe e conversar com todos. Deixar claro, ter clareza e deixar claro para os colaboradores o que está acontecendo. O vírus está aí, sabe o que está acontecendo na pandemia. Mas dentro da empresa, quantos colaboradores têm clareza de como está a empresa nesse momento? Seja ela financeira, seja ela de gestão, enfim, tudo mais, né? Eu vejo muitos empresários com medo, e isso vem de tempo, na verdade, né? Mas medo de abrir, né? Mostrar a realidade da empresa para as pessoas. Tem gente que tem medo de mostrar o faturamento, medo de expor as coisas da empresa. Eu acredito que o ponto aqui, um dos pontos principais, primeiro, é clareza. É deixar transparente o que está acontecendo dentro da empresa. Acho que esse é um dos pontos principais do que eu vejo hoje. Show, cara. Esse ponto até, bem legal esse ponto que você falou aí, né? Abrir ou não abrir os números da empresa, né, para a equipe. O que você pode falar disso, cara? Vou abrir, não vou abrir? Para quem tem medo de fazer isso, qual que o que você diz para esses caras? Cara, tudo vai de cultura da empresa, né, Edu? Conforme eu falei antes, a maioria tem medo. Aí o que acontece muito o dono muitas vezes tem crenças, né? Então, eu vou abrir, o cara vai pedir aumento, porque, nossa, a empresa está faturando um monte. Mas tem uma frase que o próprio Eduardo fala muito, que faturamento é vaidade, né? Lucro é sanidade, caixa é o rei. Então, às vezes, a gente acaba não abrindo para a empresa e não trazendo os colaboradores. De fato, eu acredito que deve se abrir, desde que o empresário queira, né? Mas na minha visão, eu acho que aos poucos
eu posso ir demonstrando essa transparência. Porque a liderança precisa de confiança. Eu não consigo liderar e ter a minha equipe próxima se eu não confio na minha equipe. E se ela não confia em mim como líder. Então, acho que a transparência, vamos falando de números, ou seja, qual for, é claro que alguns aspectos fica mais voltado no top-down, né? Lá nos donos da empresa e muitas coisas acabam não abrindo. Então, tudo certo. Mas o que se pode abrir que vai trazer mais confiança, vai trazer a equipe mais unida? Então, eu acho que sim, eu acho que é válido, mas é preciso criar uma cultura ali para que as pessoas sintam de fato ali que é pro bem de todos, né? Acho que esse é o ponto principal, trabalhar também a questão da cultura. Legal. Eu acho que dá até uma... Eu sempre falo, né? A galera sempre pergunta assim, ei, Eduardo, você acha que é legal colocar, não colocar os números e tal? Porque senão os caras vão achar que eu sou muito rico, não sei o quê. Não. A verdade é a seguinte, eles já acham isso, né? Quando você não, mostrando ou não mostrando, os caras sempre vão achar isso. Então você tem a chance de mostrar a realidade, mostrar os números e trazer para eles o senso de pertencimento, né? Pô, eu faço parte de verdade desse time, eu faço parte de verdade dessa empresa, né? Porque eu sei até quanto vende, né? Quanto tem de lucro, quanto não tem de lucro, se tá duro, se não tá, enfim, eu sei. Então eu faço de verdade parte disso, porque o grande lance de quando você quer esconder tudo, quando você não quer mostrar nada, é que você não dá esse senso de pertencimento para as pessoas, né? Você exclui todo mundo daquele negócio. Pô, você só serve para fazer isso aqui para mim, só entrega as caixinhas lá no balcão e não me enche o saco. E isso é muito pouco hoje em dia, né, cara? Para as pessoas, a maioria dos funcionários hoje, né, muito por conta do perfil do jovem hoje, tem essa questão do propósito e o senso do pertencimento, né? Pertencer a alguma tribo. Sim. E aí, quando a gente não traz para perto da gente, né? Não dá essa questão mesmo, fica muito difícil, né? Então, isso aí que você falou é muito legal. A gente sempre entra nessas discussões, né? Mostrar ou não mostrar. E o fato é que as pessoas já acham que você é rico ou não é rico pelo simples fato de você ter uma empresa. Então, Exato. aproveita e usa isso, né? De uma forma válida, de uma forma que faz aumentar o engajamento, faz aumentar a produtividade e faz o cara defender a sua empresa lá na frente, porque ele pertence àquela empresa, né? Então, eu acho muito legal essa discussão. Esse ponto que você trouxe é crucial, cara. E eu, na minha percepção, sempre oriento. Cara, abre os números, né? Lógico que você tem que ter uma equipe legal, você tem que ter feito um trabalho de liderança antes, né? E aí depois você trabalha essa galera nesse sentido aí. Bem legal esse ponto aí, Ale. Exatamente, Edu. E outro ponto que eu vejo, né, até vendo no momento que está hoje, falando, complementando isso, né, de abrir ou não abrir, é a questão da visão da empresa, né? O dono, por ser dono da empresa, ele tem clareza não todos, né? Mas tipo assim, ó, meio superficial, mas ele tem até clareza. Daqui a um ano eu gostaria de estar em tal lugar, a empresa gostaria de estar faturando tanto e tal. Ele até tem uma visão assim meio superficial, mas tem. Aí a questão é, aonde a empresa vai estar daqui a um ano, 2 anos, 3 anos ou 5 anos? A maioria dos donos, e aí, aí a gente fala de uma capacidade que o líder precisa ter, que é conseguir ter uma visão de futuro para a empresa e compartilhar essa visão com os seus liderados. Né? Porque aquela questão, a mesma coisa que eu estava falando, não abrir ou não abrir os números. Se o teu liderado, a tua equipe, não sabe aonde você quer estar daqui a um ano, como é que ela vai te ajudar a chegar lá? Não tem como. Ela simplesmente trabalha dia após dia em tarefas, e somente em tarefas, e não sabe o porquê está trabalhando naquela tarefa. Então, os donos precisam abrir, além de faturamento e tudo, mas abrir a visão aonde você, como dono, gostaria de levar a empresa daqui a, sei lá, 3, 4, 5 anos. E como que vocês podem me ajudar? Agora, nesse momento, muitos donos talvez vão ter que abrir isso meio que à força nesse momento, porque talvez os liderados esperam um respaldo do que está acontecendo na empresa e você não sabe o que falar, não sabe para onde a empresa está indo. Se vem numa constância isso, você compartilhando, chega nesse momento, seu liderado já sabe, pô, eu sei o que está acontecendo, eu sei como que eu posso ajudar. Mas se não é só tarefa em cima de tarefa e não sabe o porquê fazer isso, né? O cachorro correndo atrás do rabo, né? Ele corre, mas não sabe se chegou, se não chegou e o porquê que ele está fazendo aquilo. Então, essa Exato. parte de ter essa visão, né, de longo prazo e contar isso para as pessoas, compartilhar, eu costumo dizer o seguinte, a gente tem
dois tipos de motivações, né? A inspiracional e a transpiracional, vamos dizer ali, que é aquela que a gente sabe que tem que ralar mesmo a barriga no balcão, aquela que a gente sabe que tem que acordar cedo para trabalhar, porque a gente tem boleto para pagar. Mas tem dia que Exato. essa motivação por si só, ela é meio fraca, né? Pá, cara, só para ganhar dinheiro, não sei o quê, você começa a desanimar. Aí vem a inspiracional. Pô, que massa a inspiração dessa farmácia aqui, a inspiração que o proprietário traz para mim. Então é papel do líder inspirar as pessoas, né, que você está falando, é Exato. compartilhar a visão e falar assim, ó, nós vamos, daqui 3 anos nós vamos chegar lá por conta disso, disso, disso. Eu tenho essa visão disso, disso, disso. Então você inspira os seus liderados, né? Então isso fortalece muito a liderança. Essa parte que você está colocando aí é sensacional. E a gente até conversou aqui esses dias, acho que foi com a Karine Queda, algo nesse sentido, né? Quando a gente quer ter o time próximo, quer ter um time engajado, a gente tem que inspirar de alguma forma. E contar isso, né? Mostrar o porquê você existe, porquê a farmácia existe, mostrar até de onde é que ela vem, né? A farmácia surgiu por isso e isso, e a gente quer chegar lá por conta disso, disso, disso. Então, essa parte é muito bacana e fortalece muito a liderança, né? Isso aí é muito massa, Ale. Exatamente, Edu. E aí um ponto que você falou agora sobre a palavra inspiração, né? Eu trabalho com palestras também e eu vejo muitos donos, né? Eu preciso motivar a minha equipe. A minha equipe está desmotivada. E aí, principalmente agora, né? A minha equipe está desmotivada, ela não faz aquilo que eu quero, aquilo que precisa ser feito. E aí eu sempre falo, eu trabalho de palestra, mas também faço consultoria para empresários, e eu sempre falo o seguinte: há uma grande diferença entre motivação e a inspiração. Você como líder, eu vejo assim, o líder ele não consegue motivar a equipe. Porque a motivação não vem de fora, ela vem de dentro da Motivação é pessoa. pessoal, né? Exatamente, ela é intrínseca, né? Ela vem de dentro. O que eu consigo como líder, e aí vem essa fala tua, Edu, é inspirar. E aí como que eu vou inspirar o meu colaborador, a minha equipe, a fazer aquilo que eu gostaria, nesse momento de crise, continuar comigo, apesar dos apesares, digamos assim. Mas eu como líder consigo me inspirar. Motivar, eu preciso criar algo. Então aí se você falou da inspiração, né? A gente fala de propósito, né? Qual é o propósito da tua empresa nesse momento? O que faria, o que faz a tua equipe estar contigo? Ou tem um propósito que as pessoas da minha equipe se inspiram com esse propósito, então faz ela ficar. Mas ela já tem a motivação interna. E aí o propósito inspirou para que ela ficasse. Então acho que isso é bem bacana também. Show. E para você ver a importância disso, né? Tem uma rede hoje no Nordeste que tem na casa de 20 farmácias, 20 lojas deles que estão fechadas, porque o gerente, que é o líder, falou, não vou correr risco aí de me contaminar com corona, que não sei o quê, não vou. E tá fechado, cara, 20 lojas fechadas. Imagina o impacto disso no faturamento da rede, né? Porque ele Caramba. tinha uma liderança que não tinha inspiração nenhuma, não acredita na loja, não acredita na rede e não acredita naquilo que faz, principalmente, né? Porque no momento onde a população precisa do atendimento, o cara faz isso, é porque muito provavelmente ele não acredita muito naquilo que ele está fazendo, ou seja, não tem Exato. inspiração, né? Só tem transpiração, e aí, como eu falei, é fraco, aí quebra, né? Então, é muito importante ter essa parte da clareza aí. O pessoal que está chegando aí agora, o André, a Joelma, o Bruno, sejam todos bem-vindos. E, pessoal, se tiver pergunta, tem uma caixinha ali do lado do comentário ali com um ponto de interrogação. Clica nela e vai mandando as perguntas por ali, porque daí fica mais fácil depois para gente achar as perguntas, tá bom? Até o André ele fala assim, Ale, ó, já foi a era do patrão. Temos que nos transformar em gestores inspirados e vamos para cima aqui. É isso aí. Hoje você tem que É isso aí. trabalhar. Tem que trabalhar para inspirar a galera. Dá a inspiração necessária para vir a motivação do cara, né? Então, bem legal isso aí, Ale. Então, olha lá. Clareza, né? E o propósito, para onde está indo o negócio, né? Para poder inspirar as pessoas. O que mais, Ale? O que mais? Acho que um ponto importantíssimo nesse momento, não vou só dizer nesse momento, né? Mas antes e após isso também, o mundo ele está mudando, né? Aí uma grande velocidade. Teve uma pesquisa em 1984, se eu não estou enganado,
que revelou que as grandes mudanças elas ocorriam em mais ou menos em 30 e 30 anos ali. 30 anos uma grande mudança ocorria. É uma pesquisa recente, se eu não estou enganado, também em 2014, eu acho, revelou que essas grandes mudanças estão ocorrendo agora em 4 anos, mais ou menos. Né? Então, imagine, na década lá de 80, a cada 30 anos uma grande mudança ocorria. Hoje, um período de 4 anos, talvez até menos agora em 2020, e a pergunta que fica é o quanto o líder está preparado para essas grandes mudanças que estão ocorrendo. E eu vejo muitos que eles observam as mudanças acontecendo, mas não conseguem acompanhar essas mudanças. Então, eles vão correndo atrás das mudanças, mas as mudanças são muito, muito, muito rápidas hoje. Então, o líder precisa estar preparado para isso. Né? Como estar preparado? Primeiro é estar preparado como líder. Né? Porque o líder ele é aquele que, em tempos difíceis, é aquele que vai na frente. É aquele que abre o caminho. O cara do Titanic lá, né? É o cara do Titanic. Agora, você comentando do cara ali, da onde que é o cara mesmo que você falou ali da rede? Do norte do Brasil. Do norte, né? Esse cara, a pergunta que quem está aí, nesse momento, quem está na frente abrindo o caminho? Tempos difíceis mostra de fato quem é líder e quem não é líder. Aquele que abre o caminho ou aquele que se esconde, né? Então, provavelmente, esse cara, ele não está preparado. Ele não está preparado nem comportalmente, nem como líder, nem como gestor e também nem talvez tecnologicamente. Né? A gente pode pegar vários aspectos. Então o líder precisa estar preparado, ele precisa ser treinado. Então a gente faz muitos treinamentos. Né? Quantas pessoas levam para o nosso treinamento, né, Edu? E que talvez seja o primeiro treinamento e que o cara tem empresa, tem uma há 20, 30 anos e nunca participou de um treinamento, às vezes nunca leu um livro de liderança, um livro sobre essa nova era, digamos, a quarta revolução industrial, como estar preparado para isso, né? Talvez a era do aprendizado que a gente pode chamar. Então o líder precisa estar preparado para essas coisas. Primeiro é emocionalmente, mentalmente. Eu sempre gosto de falar que o que é antes de eu liderar uma equipe, eu preciso liderar quem? A mim mesmo primeiro. Então muitos empresários não lideram a própria vida. E aí querem liderar uma equipe. E aí vem períodos turbulentos, não está preparado para isso. Por quê? Porque não lidera nem a si mesmo. Né? Então precisa primeiro se liderar. E eu digo que liderar a si mesmo é liderar os pensamentos, os sentimentos e as ações. Então isso é a autoliderança. Isso é a capacidade de se autoliderar, a capacidade de estar preparado, primeiro como líder, você mesmo. Para que quando venha períodos turbulentos, períodos difíceis, como esse, e que está aí talvez no começo aqui no Brasil, né? Eu consiga passar isso. Show, esse é um ponto fundamental. Até essa questão que você colocou aí, né? Da questão do conhecimento, né? A mudança, né? No perfil do crescimento do conhecimento e tudo mais. Na primeira onda lá, a informação dobrava a cada 150 anos, né? Então demorava 150 anos para você dobrar o conhecimento que existia no mundo. Na segunda, era a cada 50 anos. Então, a cada 50 anos, dobrava. Aí, na terceira onda, que foi iniciada em 1950, mais ou menos, como diz aí os historiadores, isso mudava a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos, você dobrava o conhecimento. Aí, agora, na era que nós estamos vivendo agora, na quarta revolução e tudo mais, que sim é a era do conhecimento, né? O pessoal faz uma estimativa que o conhecimento vai dobrar a cada 73 dias. Então, basicamente, a cada 2 meses e meio, a gente dobra o conhecimento que a gente tem sobre o mundo, sobre tudo. Então, é muito rápido, né? É tudo muito rápido. O que valia ontem já não vale hoje, né? E aí, quando você entra numa crise dessa, é mais rápido ainda, porque a tomada de decisão tem que ser diária, né? Então, você vive ali um momento de alta carga de emoções, então você tem que se liderar emocionalmente, como o Ale acabou de falar, você vive estresse, você vive intriga da equipe, você vive um monte de coisa, né? Fora o risco do contágio do vírus. Então, o domínio emocional tem que ser muito forte. E o que eu posso fazer, Ale? Algumas dicas assim para eu ter um controle emocional no momento desse, cara?
São coisas bem... Eu não gosto muito da palavra difícil, né? Porque quando a gente fala difícil, e aí um ponto que até a pessoa possa praticar, momentos difíceis, né? Quando a gente fala, pô, tá difícil, né? Tá difícil ter esse controle emocional, tá difícil nesse momento. Troca essa palavra difícil por desafiante. Pô, está desafiante. Por quê? Porque a palavra desafio, né? O desafiante, pô, está desafiante fazer algo, se torna mais um motivador do que algo que parece, quando você fala difícil, parece que tá pesando em cima, né? Então, se trocar, fica a minha sugestão. Então, nesse momento, são momentos desafiantes, né, que a pessoa de fato precisa estar preparada para isso. Se preparar para isso, muitas vezes acaba sendo pela própria experiência da pessoa. A pessoa está calejada aí, de tanto levar paulada, de tanto levar, então a pessoa acaba se calejando, né? Mas há formas melhores de você se preparar do que simplesmente somente se calejando. Claro que quando se caleja, né, a mão está calejada, você fica mais forte. Mas há momentos, há formas de fazer diferente. Como, por exemplo, às vezes você participar de um treinamento onde você vive um impacto mais forte emocionalmente, com vivências e tal, aonde aquilo impacta fortemente você. Eu posso dizer, por exemplo, por mim. Eu fiz talvez o primeiro treinamento de liderança, foi lá em 2012, 2013, e para mim foi uma virada de chave. A gente fala, né, ou por um choque, ou pela consciência, ou pelo amor, ou pela dor. Então, nesse momento, o que a gente está vivendo hoje, muitas vezes, é pela dor. Não se preparou antes. E todos nós, em algum ponto, aspecto, hoje está pegando. Pode ser na empresa, pode ser vida pessoal, vida profissional, familiar. Em algum aspecto, acaba pegando. E como estar preparado? Eu vejo assim, esse impacto emocional é muito importante. Mas ele pode ser consciente ou ele pode ser inconsciente. Ele pode ser de forma, por um choque. Então eu percebo que, pô, minha empresa não tem caixa. Só que eu percebi isso aí só agora que ela não tem caixa, minha empresa. Antes eu não percebi, antes estava tudo bem. Não vou revelar nomes aqui, mas eu estava conversando com meu sogro, ele tem casa lotérica. E ele comentando que outros empresários, que daí está num grupo de lotéricos e tal, olha só que interessante. O cara pegava dinheiro para comprar veículo, né, auto, carro, para ele, com o dinheiro aí depois de dar um jeito de pagar. E agora? Não está faturando, o que faz? Não está preparado. Né? E aí acaba levando para a cabeça. Né? Então, estar preparado primeiro conscientemente. Então, muitas vezes, você pode se preparar, às vezes, porque às vezes parece ser complexo. Mas às vezes uma pessoa que possa te apoiar, então, inclusive é um ponto que eu citei, até eu anotei aqui, você precisa buscar ajuda. Como você preparar? Um dos pontos é você buscar ajuda. Tem pessoas, mentores, pessoas que já passaram pelo caminho que você trilhou e que talvez você encurte o caminho. Peça feedback. Ô, Alexandre, mas eu já tenho farmácia, eu já tenho empresa há 40 anos. Ô, eu sei tudo. Será que você sabe tudo? Então, a forma de se preparar mentalmente, tem várias formas. Uma delas eu digo assim, peça ajuda. Peça ajuda de quem já trilhou esse caminho e também faça treinamentos que tem impacto emocional aí para sua vida, né? Primeiro pessoal e depois aí, com certeza na tua empresa. Legal, legal. Essa questão de pedir ajuda, né? Até tem um livro muito legal que é Princípios, do Ray Dalio, que é dono de uma das operadoras de fundo de fundos financeiros de maior sucesso no mundo. Ele é dono dessa empresa, né? E ele é o cara que criou a maior parte das estratégias que existem lá hoje e tal. E ele fala muito sobre essa questão de pedir ajuda, né? Ele fala assim, na minha vida como um todo, eu sempre tive a humildade de saber que existem algumas áreas que eu não sou bom, que eu não domino. E aí, nessas áreas que eu não domino, via de regra, eu prefiro entender e conhecer quem é que domina essa área, para toda vez que eu precisar de alguma coisa, eu vou lá e converso com esse cara. Eu pergunto para ele o que ele faria, o que ele não faria. Tarará. Ele entende pela perspectiva de alguém que entende mais daquilo, que tem uma habilidade melhor que ele naquele assunto, para que ele execute aquilo depois de forma mais segura. Então, essa parte de pedir ajuda, né, o Bill Gates também fala muito disso.
Então, os caras que têm resultado, todos eles têm um ponto em comum que é isso, né? Ter a humildade de saber que não domina tudo e que pede ajuda quando precisa. Então, esse ponto aí é muito legal, né, cara? Para você poder passar por uma crise, para você poder ter mais controle, é muito bom ter um círculo de contato ali e pedir ajuda sempre que necessário, porque facilita a nossa vida, né, cara? A gente não precisa saber de tudo, a gente pode tranquilamente pedir ajuda para as outras pessoas. Exatamente. Tem até um mito da liderança, né? Do que é o que você falou agora, né? Um dos mitos da liderança é esse, né? O líder acreditar que precisa saber tudo. Não, ele não precisa saber tudo. Ele precisa ter pessoas que saibam aquilo que ele não sabe e sabe aonde buscar isso também. E que hoje tá muito mais fácil que antigamente, né? Então, um mito é esse, quebrar isso, né? Show de bola, Lê. E o que mais, cara, a gente pode fazer para sair mais forte dessa? Cara, deixa eu pensar aqui, mas um dos pontos que eu vejo assim, principais, né, que, bom, já foi falado vários, né? Falamos sobre a equipe, reunir a equipe, falamos sobre Clareza, né? Motivação, visão, inspiração, visão de longo prazo, a parte de pedir isso. ajuda. Um dos pontos principais, Edu, e que bastante empresas não conhece, fala meio, mas que convive junto com a liderança e não tem como tirar da liderança, é a questão da cultura organizacional. Como que falando de liderança, me falando também dentro da empresa já, né? Porque a maioria das empresas tem líderes, além do dono tem líderes. E a questão da cultura, eu acho. Porque sem uma cultura sólida, forte, bem definida, não há liderança também que consiga trabalhar dentro da empresa. Então, liderança e cultura tem que andar junto, de mão dadas. E aí, quando a gente fala de liderança, é o jeito como você faz as coisas. Então, se liderança e cultura andam de mão dadas, como que eu vou liderar a minha equipe se eu não tenho uma cultura sólida, né? Uma cultura bem definida? Ou quais são os comportamentos, as atitudes que os teus colaboradores têm, que a tua equipe tem, como dono precisa ser exemplo disso. E aí é outro ponto, né? A questão da liderança. Você é exemplo dessa cultura, você como líder. Primeiro é ter bem definida essa cultura organizacional. E aí, posterior a isso, sim, você como líder ser exemplo e conseguir passar isso para a sua equipe. Então, eu acho que cultura, Edu, é um dos pontos aí principais hoje para você conseguir passar. Porque se já não tem cultura, né? Na verdade existe uma cultura, né? Para quem conhece sabe de cultura. Existe dois tipos de cultura, a inconsciente e a consciente. A inconsciente é aquela que está criada no vácuo, que a maioria das empresas já tem. Ninguém sabe que tem cultura, mas tem uma cultura lá que se instala sozinho. Cada um da equipe acredita que funciona de uma forma. Cada um se comporta de uma forma. E a cultura consciente é aquela cultura que a pessoa saiba de fato para onde a empresa está indo e todo mundo está indo para o mesmo norte. E os comportamentos estão bem definidos, os valores estão bem definidos. Então, acho que, falando de liderança, cultura é essencial. Show. Fala um pouquinho pra gente aí o que é cultura, cara. Porque pode ser que tenha gente assistindo que não sabe o que é cultura, né? E aí fica, pô, mas que porra é essa, né, cara? Explica um pouquinho pra gente aí, o que é cultura organizacional, cara. Legal. Cultura, né, a gente fala aí no popular que é o jeitão da empresa ser. É aquilo que acontece na empresa, sendo o que acontece na empresa quando você, dono, está lá e quando você não está. E o mais importante, na verdade, é quando o dono não está lá, né? Porque tem aquela questão. O dono está na empresa, tudo funciona. Não, na empresa, quando estou na empresa as coisas funcionam, quando estou na empresa as coisas não funcionam e tal. E muitos acreditam que é só o fator liderança, mas tem a questão cultura, que é o jeito da empresa ser. Então você precisa definir como é o jeito da tua empresa. Quando você está na empresa, o jeito da empresa é X. Quando você sai, o jeito da tua empresa continua sendo X. E as pessoas continuam seguindo aquilo. Né? A gente pode falar que dentro da cultura existem vários aspectos, né? Mas eu vejo como base para uma cultura organizacional são os valores da empresa. Que aí a gente fala de comportamentos, fala de atitude. Né? A gente fala de ética, por exemplo, de honestidade, de responsabilidade, de foco em resultados e por aí em diante. Então, a empresa, como que as coisas acontecem? E quando você sai da empresa, os ratos fazem a festa, eles falam, como que isso acontece na sua empresa? Então, resumindo, é o jeito da tua empresa.
né? Mas quando você está e quando você não está, tem que ser o mesmo, não pode ser diferente. Legal, legal. Porque tem muito dono de farmácia que fala o seguinte, né? Pô, se eu sair da farmácia, a venda cai. Eu não vou fazer treinamento, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque se eu sair, a venda cai. E aí é um grande problema, né? Porque se a sua farmácia precisa de você para funcionar, significa que ela não está funcionando, né? Senão você não pode tirar férias, você não pode ficar doente, você não tem direito de sair do balcão da farmácia. Então, isso é a cultura da farmácia, né? É o jeito que ela funciona, dependendo 100% de você. E aí é legal porque, assim, não existe liderança forte com cultura fraca e não existe cultura forte com liderança fraca, né? Então, é como o Ale É falou, e isso aí. precisa estar com as mãos dadas, né? Porque sem um não existe o outro. E isso é muito legal. E com certeza isso faz de verdade qualquer empresa passar por uma crise de forma um pouco mais tranquila, um pouco mais estável, né? Quando a gente tem uma cultura forte, os valores muito claros, as decisões ficam fáceis de serem tomadas, né? Então, acho que essa parte agora da crise, o que mais impacta a galera é saber o rumo para onde ir, né? O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. E esse rumo, ele é muito mais fácil quando a gente tem uma cultura clara, né? Sabendo exatamente qual é a missão, qual é a visão, ou seja, para onde é que eu estou indo e por que eu estou indo, né? Onde é que eu quero chegar daqui 2, 3, 4, 5 anos e por que eu quero chegar lá. Isso faz parte de ter uma visão e ter uma missão muito clara. E aí, quando você tem isso muito claro e tem os valores muito claros, bom, nós vamos chegar lá por conta disso e nós vamos respeitar isso ao longo do caminho, né? Que é a parte dos valores. E quando você comunica isso, traz muito mais tranquilidade para todo mundo, fortalece o time e você consegue ir, às vezes, até mais rápido, né? Do que os seus concorrentes e tudo mais. Então, é muito legal essa sacada que você trouxe agora de ter uma cultura forte num momento desse, né? E aí, para quem não olhou para isso antes, talvez agora seja a hora, né? Porque começa a diminuir um pouco a parte de movimento. Tem empresa que não funciona, mas as farmácias ainda continuam funcionando. Tem farmácia que o faturamento está caindo. Então, se está caindo, você está começando a ficar mais ocioso. Aí talvez seja a hora de olhar para dentro da empresa, né? Aproveitar isso como uma oportunidade para olhar para dentro da empresa e sair dessa crise mais forte, né? Eu digo para todo mundo que os nossos clientes que esse é o momento. Toda crise acaba, né? Tudo passa. Mas esse é o momento de olhar para dentro do nosso negócio e entender quais são as oportunidades que existem, né? Inclusive, a gente está lendo um livro com a equipe, a gente tem esse ritual de ler livro toda semana, né? E o livro que a gente está lendo agora é esse aqui, né? Inteligência Positiva. E na hora Legal. que você começa o Inteligência Positiva, ele já vem com uma pergunta, assim, que é a pergunta que eu acho que a maioria da galera tem que fazer agora. Que é essa aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Tá amarelinho aqui, ó. O que nós precisamos fazer para que daqui a 3 anos essa crise seja a melhor coisa que aconteceu nesse momento? Então, eu fiz essa pergunta para o pessoal aqui e eles vão ter que me responder isso. O que a gente pode fazer agora para daqui a um ano a gente entender que essa crise foi a melhor coisa que aconteceu nesse momento para a nossa empresa? Porque toda crise, todo momento ruim tem uma oportunidade, né? E aí, quando a gente tem cultura, Exato. quando a gente tem clareza, quando a gente tem liderança, é muito mais fácil entender isso. Então, eu acho que para se fortalecer agora é muito importante olhar para dentro, né, Ale? É exatamente isso, Edu. Falando isso que você falou, um outro aspecto que todo empresário precisa fazer agora é exatamente esse ponto que você tocou. Tem alguns clientes meus que eu conversei com eles, eu vejo outros que não são meus clientes também, que eu converso com empresários toda semana, que eles estão preocupados com isso que está acontecendo, a empresa está fechada, a empresa não está vendendo, muitas delas não estão vendendo, tem algumas que estão abrindo aos poucos, com 50%, 30%, mas não é as mesmas vendas. Só que, por um lado, eles estão muito preocupados com isso, que não tem vendas, e aí estão fechados. Mas eu converso, o que vocês estão fazendo? Pô, estamos fechados, estamos em casa. Né? Colocou os funcionários, estão todo mundo em casa. Meu, home office está aí, você pode usar. O que você pode fazer nesse momento? Reúne tua equipe e o que a gente errou. Então você pode fazer pergunta para você e para tua equipe, teus líderes. O que a gente errou? Ou o que a gente está errando nesse momento? E o que a gente vai fazer para sair mais fortalecido disso? E quais oportunidades a gente vai observar e vai ter nesse momento, vai fazer para que, se caso vir uma nova crise ou alguma coisa acontecer, como eu estou mais fortalecido com isso, e quais são as novas ações que a gente vai ter?
Então, por um lado, eu vejo que tem pessoas preocupadas. Nossa, estão desesperadas. Mas, por outro, não consegue ter a mentalidade de reunir a equipe e conversar com a equipe. Gente, o que a gente vai fazer agora? Eu quero ouvir vocês. E muitas vezes é a questão que a gente falou antes, da liderança. O líder não é aberto para compartilhar sua visão com a equipe, o líder não é aberto para ouvir a equipe, e aí nesse momento ele acha que tem que resolver tudo sozinho, aí acha que é o super-herói, né? E não é assim que funciona. Então esse é o momento que, se tua empresa está parada, está desesperado, reúne a equipe, conversem com todos, escute opiniões deles. É a pessoa que está na linha de frente. Muitas vezes ele tem respostas que nem você imaginava, tem ideias que nem você imaginava. Então precisa ouvir a equipe nesse momento. Não adianta só ficar desesperado, mas você está em casa e às vezes parece estar colando de férias, né? Está desesperado por um lado, mas por outro, estou de férias, eu acho. Senta no sofá, liga a televisão e fica esperando o pronunciamento do Bolsonaro, né? Falando que ele vai pagar tudo as contas, que vai dar perdão de dívida. E não é assim que funciona, né, cara? Não é assim que funciona. É uma baita oportunidade agora para melhorar enquanto líder, enquanto pessoa, enquanto profissional. Então eu vejo muito isso, sabe? Eu tenho ficado sozinho aqui no escritório, já tem 15 dias, né, que a gente está nessa brincadeira. E, porra, se eu olhar para minha mesa aqui, eu vou mostrar. Normalmente eu sento lá nas baias, lá assim, né? Uhum. Deixa eu virar a câmera aqui para eu saber o que eu estou fazendo. Aí você olha aqui na minha mesa, ó, tem livro, tem anotação, aí eu tô com 2 computadores, um eu mexo planilha, outro eu fico vendo outras coisas, tem mais livro ali, tem mais caderno. E é isso, cara, sabe? É uma coisa que acontece que a gente tem a oportunidade de melhorar as coisas, né? Não ficar, puxa vida, não tá vendendo, puxa vida, isso, puxa vida. Não é a hora de fazer isso, né, cara? A gente não tem hora para fazer isso, na verdade. O empreendedor ele tem que ter na cabeça que ele tem que estar sempre com o objetivo em mente e andar para frente. Então, acho que com isso aí consegue com certeza passar por um momento desse um pouco mais tranquilo do que a maioria vai passar, acredito eu, né, cara? Exatamente. Eu acho assim, momentos turbulentos, momentos difíceis, é a dualidade, né? Eu sempre falo com a dualidade. Existe a noite e o dia, existe o sol e a lua, existe a crise e depois passa a crise. Agora, como que você vai sair pós-crise? O que você está imaginando? O que você está pensando relacionado a isso? E posterior a isso, caso vir a acontecer algo, não nesse sentido, tomara que não, mas qualquer outro tipo de crise, você está preparado para isso. Então, sempre falo, né, no questão do clichê, existe crise, existe as oportunidades, né? Todo mundo fala isso, mas o quanto de fato a gente está olhando para isso e está observando. Talvez é um momento de você trazer a tua equipe para perto e conversar. Talvez é uma grande oportunidade. Alexandre, mas a gente não pode se encontrar. Todo mundo tem celular hoje, abre a câmera, faz uma... Tem tudo. Tem Zoom. No próprio WhatsApp você consegue fazer ali uma chamada e conversar com as pessoas, ouvir elas. Então aproveite esse momento para, de fato, você sair mais fortalecido. Isso eu acho que é um ponto principal. Show de bola, Lê. E eu queria saber também, cara, um pouquinho da sua visão para depois da crise, né? O pós-crise. O que você acha? Líder, passando por esse momento, o que você acha que a gente pode vislumbrar lá na frente, cara? Travou aqui para mim, Edu. Tu pode repetir? Tá. Perguntei para você o seguinte: o que você vê para depois da crise, né? O que você acredita que a gente pode vislumbrar enquanto líderes, né? O que vai aparecer de oportunidade? Enfim, o que você acha que pode estar esperando, né, para a gente logo depois disso aí? Porque a gente está no momento de inverno, né? O momento ruim da coisa. Daqui a pouquinho chega o verão, né? Daqui a pouco para a chuva, as coisas se acalmam e fica tudo, os passarinhos cantando novamente, né? O que você acha que vai acontecer? Quanto tempo? Enfim, qual é a sua visão de futuro, cara, em relação a tudo isso que está acontecendo? Legal, Edu. Primeiro ponto, eu acho que é sair do óbvio, né? Então, cuidar para que não se feche na sua caixinha ali e você fique ali preso e não saia dali e não consiga visualizar. Então, às vezes, você dá um passo para o lado, como a gente já comentou, às vezes você pede ajuda para alguém, abre a visão, abre a mente e você consegue transformar isso. Eu vejo que isso, o pico, né, olhando aí o que o Ministério da Saúde, o Ministro da Saúde está falando, enfim, o governo está falando, o pico talvez ainda não chegou. E eu acredito que vai aí, questão aí começar a decair ele por junho, eu acredito.
mas de fato esse ano vai ser um momento desafiante para as empresas, eu vejo isso. Tenho conversado com bastante pessoas, mas eu vejo que esse ano vai ser um momento bem desafiante. Muitas vezes você como líder nesse momento olhar para fora, mas olhar para dentro também. Então olhar para ti como líder, como você está e como você pode melhorar, mas olhar para fora também, olhar para o mercado. Que oportunidade você está vendo no mercado nesse momento? Talvez de mudar o seu negócio, mudar o teu modelo de negócio, você pode mudar. O que mais? E, claro, observar a tua concorrência. Provavelmente, muitos pode ser que quebre. Pode ser que a gente não quer, né? Mas, e se tiver uma oportunidade aí na concorrência? Então, muitas vezes, alguns concorrentes teus vão fechar. Aí você está aproveitando essa oportunidade pós-crise ou durante a crise. Então, estar olhando para essas oportunidades que pode estar aí na sua frente e às vezes eu não estou preparado para isso. E a questão da preparação a gente volta antes, né? Eu esqueci o nome dele agora, o cara que é investidor aí do Brasil, o senhorzinho lá. Esqueci o nome dele. Warren Buffett? Não, no Brasil. Ele é parecido com o Warren Buffett, na verdade. Tem o Abílio. Eu acho que ele é só investidor, esqueci o nome dele. Se eu lembrar, eu falo depois. Mas ele fala, né? Pô, eu tô comprando muita coisa hoje. Por quê? Porque o cara tinha dinheiro. Então, o cara sai comprando tudo? Não, o cara tá preparado. Ele tem dinheiro em caixa. E aí as oportunidades aparecem. Eu vou lá e consigo conquistar. Então, eu acredito que esse ano vai ser um momento desafiante. Mas é um momento para conseguir olhar o mercado e talvez mudar o seu modelo de negócio, mudar suas perspectivas, investir em outras coisas. Então, acho que é um momento de olhar para fora e para dentro ao mesmo tempo aí. Show de bola, cara. Eu acho que é um momento único, né, na nossa vida como um todo. Acho que minha, sua e de todo mundo que está aí. Acho que não tem Barão Filho, é esse? O Bruno falou aqui. Não tem, acho que não. Não tem um momento, acho que parecido com esse, né? Pra gente, acho que vai ser o antes e o depois desse Covid aí, né? E eu vejo que lá na frente a gente vai ter muita oportunidade, porque quem sair dessa, né, provavelmente vai estar muito mais preparado, vai estar muito fortalecido e com certeza vai ter muita questão aí, né? Comprar empresas, comprar mais farmácia, comprar outro tipo de negócio. A gente aqui mesmo, né, enquanto empresa, a gente já está olhando para frente e já está fortalecendo o caixa, pensando em aquisição de novas empresas, novos negócios, né? Então a gente já tem visão de futuro, porque a gente sabe que vai acabar. Só que a gente tem que estar preparado para isso, né? Então o grande lance é olhar para dentro agora, nesses pontos que o Ale falou aí, né? Conversar com a equipe, compartilhar ideia com a equipe, inspirar a equipe, contar, né, a sua visão também de futuro, dar clareza para todo mundo, organizar os processos, fazer treinamento agora mais do que nunca, né? Tem que treinar, tem que capacitar, tem que melhorar as pessoas e com certeza e buscar ajuda, né, cara? Acho que essa parte de buscar ajuda é sensacional, cara. Isso aí, contar com pessoas que sabem mais que a gente, isso é fundamental. Hoje mesmo eu respondi um e-mail, teve uma cliente que mandou um e-mail pedindo para suspender a consultoria, né? Porque ela queria segurar o dinheiro para o caixa. Falei, eu não vou gastar esse dinheiro porque eu não sei o que vai acontecer. Falei, bom, eu não sei na sua empresa, mas na nossa, aqui hoje, a gente tem 2 consultorias rolando. E essas 2 consultorias são as únicas coisas que nem entrou em cogitação de suspender o pagamento. Porque se eu contratei essa consultoria, é porque esse cara sabe mais do que eu em cima daquilo que eu contratei ele. Então, eu preciso desse cara nesse momento, porque é um momento ruim, é um momento difícil da economia. Exato. E se eu não tiver o apoio desse cara, eu posso ser que eu faça uma cagada. Então, talvez nem passe por essa crise. Nem passe. Então, esse é o momento de ter a ajuda, né? Então, não é cortar investimento daquilo que vai te ajudar a passar pelo negócio. Você tem que investir naquilo que vai fazer você passar e parar de gastar dinheiro com aquilo que é desnecessário. E aí a ajuda nunca é desnecessária, ajuda sempre, nunca é demais, né? Ajuda sempre é bom. Então, é isso aí. Inclusive o Ale, né? Agradecer a ajuda do Ale aí, participar com a gente, dedicar esse tempo aí. Deixa eu ver aqui, Ale, acho que tem alguns comentários aqui, ó. O Bruno, ele colocou ali, Luiz Barsi, é o nome do cara, é esse aí. Luiz Barsi Filho, né? Esse cara aí. Esse aí. O Bruno lá no começo ele falou, né? Porque muitos donos não abrem os dados e não abrem mesmo, a gente até comentou isso nessa parte aí, os caras não abrem mesmo os dados, guardam
as 7 chaves, né? Fala, se eu abrir, os caras vão falar que eu sou rico. Eles já falam que você é rico. E se não falam, penso. Pensa, é. O André falou aqui, já foi a era do patrão, a gente comentou essa também. E aí o André colocou aqui, né, que o ano passado ele pensou em fazer uma pós, aí daí acabou fechando mentoria com o Vitor, né, que é o meu sócio aqui, e falou, a melhor coisa que eu fiz. Aí agora finanças, que ele está pensando em investir também, e aí ele colocou aqui com você, se Deus quiser. Cara, se Deus quiser, e se você quiser também, é só você querer e vamos para dentro, tamo junto. Eu tô aqui Exatamente, né? Esse é o momento que muitos rezam, mas não entra em ação, né? Aí também não vai adiantar, né? Porque não adianta você pedir para Deus e ficar esperando, né? Deus não vai fazer, mas a gente tem que agir, a gente tem que agir. É muito importante ter fé nesse momento, acho que esse é um momento, mais do que nunca, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter as nossas crenças, né? Independente se você acredita em Deus ou não. Eu acredito, e esse momento é muito importante a gente acreditar em alguma coisa, ter fé, né? Porque sem fé é muito difícil a gente passar por um momento difícil como esse. Ale, você tem mais algum comentário, meu amigo? O pessoal aí também, se quiser, pode fazer, Olha, colocar as dúvidas aí a gente já vai respondendo aqui, mas se não tiver dúvida também, eu já vou partir para o encerramento aqui com o Ale. eu acho que a frase, talvez, que eu possa deixar aí, eu acho que a gente já comentou, mas é problemas de dias difíceis, não vai ser o primeiro, não vai ser o último, mas eles vêm e passam. Tem uma frase do Flávio Augusto, que eu assisti uma live dele esses dias aí que ele falou, e que ele pratica muito, que é: espere o melhor e se prepare para o pior. Essa foi uma frase que me chamou a atenção, para mim serviu demais. Se viu o chapéu. Então, a gente precisa esperar o melhor. Tem que ser otimista, mas também tem que se preparar para o pior. Então, esperando o melhor e se preparando para o pior, acredito que a gente consegue passar melhores dias aí. Show de bola, Ale. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aí por dedicar esse tempo, compartilhar esse conhecimento com a gente. A galera que ficou aí também ao vivo assistindo a gente, muito obrigado. Para você que estiver assistindo gravado também, muito obrigado do mesmo jeito. E a gente faz esse conteúdo justamente para que você possa passar por essa crise de forma mais tranquila, né? Então, valeu aí a presença de cada um, a audiência, e conta com a gente sempre. Ale, tamo junto, cara. Muito obrigado. Daqui Valeu demais. exatos 13 dias, né? 13, 14 e 15, a gente vai estar junto mais uma vez aí na imersão. Não vai ser presencial, mas vai ter imersão. E aí a gente vai compartilhar bastante conteúdo aí com essa galera. Cara, valeu. Obrigadão. Um abraço, pessoal. Obrigado, Edu. Valeu, cara. Obrigadão. Tamo junto aí. Até mais. Até.